Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Chegamos ao vivo aqui mais um dia com o nosso programa A Melhor Família do Mundo. Então sejam todos bem-vindos que nos acompanham ao vivo aqui pela página do Facebook do blog Como Educar Seus Filhos. Então, 12h50 agora, 14 de dezembro, uma quinta-feira. Pessoal já entrando aí ao vivo com a gente, digitem um oi aí, um olá, para que eu saiba que vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Camila Rosser entrando com a gente, Andra, Vanessa, Gurgel, Ana Cristina Meira, Cristaldo, Priscila Nogueira. Oi, Priscila, tudo bem? O pessoal parece que está ouvindo bem, não sei se está ouvindo bem, não sei se não está. Então digitem aí para mim se está tudo bem com a transmissão, vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Tudo bem, Vandina? Vandina Campos entrando, Renata Mesquita, Andresa Venturelli entrando com a gente aí. Que bom estar em contato com vocês aqui mais uma vez, mais um dia, no nosso programa diário que vai ao ar todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, às 12h50. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência e sobre o exato motivo pelo qual você não está conseguindo ser muito influente com teus filhos ou, enfim, nos ambientes onde você se move aí. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, lembrando que hoje, à noite, às 9 horas, a gente tem o nosso webinário com o professor Carlos Nadalim, mostrando como você vai transformar a sua casa numa colônia de férias educativa neste verão. Gilmara Roriz entrando com a gente aí. Josiane me avisando que está tudo bem com a transmissão. Obrigado, Josiane. Beleza, pessoal? Vão deixando suas dúvidas aí também para que a gente possa ir tirando as dúvidas ao longo aí das nossas transmissões, dos nossos programas. Tá bom, pessoal? Então, uma coisa que a gente sabe muito, que a gente vê, assim, que é uma coisa que pode ser que aconteça com vocês, acontece com as pessoas que eu convivo, isso aí, às vezes acontece na nossa casa, na nossa família, é todo o assunto da influência, né? Então, muitas vezes, né, a gente sabe que a gente deveria influenciar os nossos filhos, que a gente deveria influenciar uma ou outra pessoa, mas pode acontecer algumas coisas na nossa cabeça nesse processo. Uma primeira, né, coisa que pode acontecer nesse processo é a gente achar que a influência é uma coisa negativa, né? Que a gente não deve influenciar os outros, né? Que a influência ela fica no campo da manipulação vista de modo negativo. Então, essa é uma primeira coisa que pode ter na nossa cabeça e esse pode ser um motivo pelo qual a gente não está influenciando as pessoas, não está influenciando os nossos filhos no final das contas. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, essa aqui é a primeira precaução que a gente tem que ter na nossa cabeça, que é o seguinte: algumas pessoas, elas têm o direito de ser influenciadas pela gente. Tá? Então vamos lá, vamos virar o jogo aqui, vamos mudar nossa mentalidade sobre a influência. Essa é a primeira coisa. Algumas pessoas têm o direito de ser influenciadas pela gente. Influenciar algumas pessoas não está nem num campo, né, do que a gente deve fazer, né, mas no campo do direito que elas têm. Então, a gente deve se portar de um ou outro modo, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, para que a gente possa, de fato, influenciar a pessoa. Então, o que é influenciar, Ítalo? Exatamente assim, o que você está... Vamos definir aqui essa coisa da influência, para a gente amarrar os termos aqui, para não ter confusão, tá? Então, influenciar, em primeiro momento, né, em primeiro lugar, influenciar não é fazer, né, com que o outro... Ah, meu dedo tá sujo aqui, pessoal, não vai dizer que é porque eu uso caneta tinteiro, né? Então, a caneta tinteiro suja o dedo. Então, tô vendo aqui na imagem que meu dedo tá sujo, mas é só por isso. Então, influenciar não é fazer com que a outra pessoa execute aquelas coisas que estão na nossa cabeça, tá? Isso não é próprio da influência, tá? Isso não é exatamente influenciar uma pessoa. Isso está mais no campo da manipulação. Então, quando eu ajo, né, de modo ardiloso, ou de modo meticuloso, ou de modo programado, para que o outro faça as coisas que eu quero que ele faça, então, veja, eu não estou influenciando exatamente, eu estou manipulando, ou então eu estou coagindo, então eu estou dando uma ordem, um comando, tá bom? Aqui eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando de uma outra realidade que é a seguinte. O que é influenciar? Influenciar é a gente fazer com que uma outra pessoa, tá, possa subir no nível de produtividade, possa subir no nível de consciência, possa subir, né, possa ascender no nível de inteligência. Isso é influenciar, é fazer com que a pessoa adquira mais um bem, tá? Com que a pessoa suba na escala do bem, que a pessoa, no final das contas, dito de outro modo, de modo mais simples, melhore. Tá? Então, essa é a influência que a gente está falando aqui. Então, muitas vezes, a gente tem os recursos nossos, né? Seja pela nossa personalidade, seja pelo nosso caráter, seja pelo nosso temperamento, seja pelo nosso grau de cultura, seja pela nossa posição na vida, seja pela nossa função, a gente, né, às vezes tem esse dever de influenciar os outros. E aqui é o que a gente está falando no início. Quando a gente tem esse, entre aspas, dever, a pessoa também tem um direito de ser influenciada. Que se a gente não exerce, a gente está defraudando outra pessoa. A gente não está agindo assim com
com aquilo para o qual a gente foi criado, com aquilo que a gente tem em mãos, tá? Então a gente acaba, a gente mesmo se diminuindo. Essa é uma coisa super importante. Quando a gente não influencia alguém que tem o direito de ser influenciado pela gente, a gente diminui também, tá? Então isso aqui é bom a gente ter na nossa cabeça, tá? Quando a gente tem, né, quando a gente vê uma pessoa na nossa frente que tem o direito de ser influenciado pela gente, a gente não a influencia por mil motivos, né? Porque a gente está com preguiça, ou porque a gente acha que influenciar é uma coisa negativa, ou que a gente vai tá agindo de um desses dois modos que eu vou falar daqui a pouco, tá? A gente vai diminuindo também. A gente perde ali a nossa capacidade. A gente vai piorando como pessoa. Isso é muito esquisito, isso é muito curioso. Então, é evidente, se a gente tem um filho, uma filha, né, que está ali numa idade pré-escolar, ou às vezes até na adolescência, esse filho, essa filha, é evidente que esse filho, essa filha, eles têm um direito de ser influenciados pela gente. É o nosso dever também influenciá-los, né? Por quê? Porque é a nossa função de pai e de mãe agir com benevolência, agir com amor, né? Agir na prática também, olhando para essas criaturinhas, olhando para essas crianças, querendo que elas melhorem, querendo que elas ascendam nessa escala do bem, né? Querendo que elas aumentem a performance dela, querendo que elas aumentem essa capacidade intelectual, querendo que elas aumentem a capacidade motora. Não é assim que funciona? Acontece que, se a gente, por algum motivo, a gente se furta, né? A gente se esquiva, a gente declina, a gente não está ali na vida dessas crianças, influenciando essas mesmas crianças, a gente também vai ficando esquisito. A nossa vida vai diminuindo de sentido, a gente não consegue cumprir as nossas tarefas, cumprir nossas metas na nossa vida também, curiosamente. Então, essa aqui é uma dupla dinâmica da influência. Se aparece uma pessoa na nossa frente que tem o direito de ser influenciada pela gente e a gente não a influencia, a gente também piora, a gente também diminui essa performance. Então, por isso, é super importante a gente ficar atento aqui, porque a primeira coisa é essa, a gente saber o que é influência, né? Saber que tem essa dinâmica da influência, a gente poderia falar disso aqui, né? Dar um curso só sobre influência, né? Seria maravilhoso, inclusive, dar um curso só sobre influência, falar bastante sobre influência para dar para vocês todo o arcabouço teórico e prático, né? Dicas e mudanças de mentalidade para que a gente possa estar nos ambientes identificando quem tem o direito de ser influenciado pela gente e exercendo ali plenamente o nosso dever, né, a nossa capacidade de influenciar. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Antes de eu continuar aqui, só queria ler uma coisa aqui que a Gisela Lamarca escreveu, assim, sensacional a entrevista que foi recomendada ontem. Então, ontem, não sei se vocês lembram, mas ontem no programa do dia 13 de dezembro, eu falei sobre uma entrevista que o Hugo Langoni fez com a Catherine Lecuyer, falando sobre educar no assombro. Então a Gisele Lamarca está se referindo a isso, tá? Então aquela entrevista está muito boa mesmo, recomendo que todo mundo vá atrás dela, né, nessa entrevista aí, chamada Educar no Assombro, foi publicada no Estadão, tá? Então se escrever Estadão, Educar no Assombro, vai aparecer essa entrevista aí que o poeta Hugo Langoni fez com a educadora Catherine Lecuyer, que inclusive eu estava vendo agora aqui mais cedo, a Catherine Lecuyer, inclusive, até compartilhou o programa de ontem na página dela. Então, de algum modo, chegou nela lá que a gente falou do livro dela. Tá bom? Não, acabou que não fui eu que disse. Beleza, pessoal? Então, Gisela, que bom que você gostou dessa entrevista, tá? Ela é muito boa mesmo. Então, pessoal, até tá aqui falando aqui, a Pamela falou que comprou o livro da Catherine Lecuyer. Que bom, Pamela. Ótimo. Marina Dias falou que está em Barcelona. Marina, que bom, você está em Barcelona acompanhando a gente aí todos os dias. Claudiane entrou aqui com a gente já também. Ita, dizendo que está assistindo pela segunda vez o programa. Ótimo, pessoal. Então, vamos continuar aqui com a coisa da influência para a gente poder avançar no nosso tema de hoje. Então, para quem entrou agora, lembre-se de fazer inscrição no link que eu vou deixar daqui a pouco aí, ou não, mas o pessoal da equipe vai deixar o link aí para se inscrever no webinário de hoje, no qual o professor Carlos Nadalim vai falar como transformar sua casa numa colônia de férias educativa neste verão. Então, a gente continua falando aqui da influência. Olha só, antes de continuar falando sobre a influência, a Carol Micali faz uma pergunta aqui sobre o livro da Encantadora de Bebês, da Tracy Hogg. O livro está até aqui do meu lado. Não é que está do meu lado porque ele seja um livro de cabeceira, até pelo contrário, tá? Ela agradece aqui, etc. A gente pode falar do livro da Tracy Hogg, mas não só desse livro da Tracy Hogg, do Encantador de Bebês, a gente pode falar de todo esse modo de educar criança, né, que tá ali, que é o da Super Nanny, no final das contas, né? A gente pode falar disso um dia sim, tá bom, Carol Micali? Vou guardar aqui tua pergunta, que ela é muito boa. Acho que todo mundo teria interesse aí de ouvir sobre isso, né, para ouvir sobre isso, tá? Então, continuando falando sobre o tema da influência, pessoal, é o seguinte. Muitas vezes a gente não consegue influenciar, né, as pessoas, ou a gente não pode influenciar as pessoas, a gente não tem a consciência total da influência que a gente pode exercer sobre as pessoas, se a gente não entender duas coisinhas aqui, que são, em geral, motivos pelos quais a gente não consegue influenciar os outros, tá? A primeira dessas coisinhas é o seguinte:
Eu vou falar as duas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma aqui, tá? Fala um pouquinho sobre cada uma aqui. Então, a primeira é a seguinte. Se a gente acha que a influência ela se dá de modo automático ou de modo episódico, né? Esses são os dois erros que, em geral, a gente comete quando a gente vai influenciar alguém, né? Então, a gente acha que a influência ela vai se dar de modo automático, né? Ou de modo episódico. Em geral, a gente não consegue influenciar ninguém. Por quê? Porque é o seguinte, olha só. Esse é um erro que todos nós podemos cometer, ou então que nossos pais cometeram com a gente. Isso acontece, né? Isso não é um erro, mas é uma coisa que acontece, né? Porque a gente, em geral, não tem isso na nossa educação domiciliar nacional, né? Então, assim, tanto escolar quanto domiciliar nacional, a gente não aprende nem o conceito da influência e a gente nem aprende a influenciar, tá? Então, essa é uma coisa. Se a gente acha que a influência ela é como um passe de mágica, né? Então, imagine só que você foi feito pai, você foi feita mãe, e isso é assim que acontece, né? Então, pá, o filho apareceu ali na tua vida. Então, isso já te dá as credenciais, né? Imagina que a gente acha isso já te dá as credenciais para que você exerça influência sobre essa criatura. Olha, uma certa influência, é evidente que você vai exercer. Então, uma certa influência, apenas pelo fato de você ser pai e mãe, ela vai aparecer. Mas é uma influência ainda muito primitiva, muito primária. É uma influência, em geral, que não dura no tempo. Então, veja, a influência ela não aparece de modo automático, né? Uma vez que, imagina só, eu fui feito médico, então agora eu já tenho influência. Não é verdade. Ela não aparece de modo automático, tá? Isso é uma primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. O fato de você ser pai, de você ser mãe, o fato de você ser chefe, o fato de você ser gerente, o fato de você ser presidente de uma companhia, não te dá automaticamente o poder de influência. A função pode te dar uma autoridade, tá? Que você pode exercer ou não. Mas ela não te dá uma influência necessária, ela não te dá a capacidade de influenciar necessariamente. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A influência, ela não aparece de modo automático e ela também não aparece de modo episódico. O que é essa coisa de episódico? É o seguinte, imagina só que você quer influenciar teu filho, mas você quer que teu filho frequente um ambiente, não outro, você quer que teu filho deixe de ver um certo programa na televisão ou no Netflix, ou que teu filho deixe de jogar aquele joguinho, ou que teu filho precise estudar, né? Você quer que teu filho estude mais, com mais constância, né? Com mais garra, etc, etc. E aí você chega um dia, né? Assim, hoje eu tirei o dia para falar com meu filho sobre este assunto, né? Hoje eu tirei meu dia para falar com esse assunto aqui, de que ele tem que parar de ver esse joguinho, ou então que ele tem que frequentar aquele ambiente, não esse, né? Que ele tem que sair desse clube para aquele outro, que ele tem que... Enfim, isso não acontece muito com o filho pequeno, isso acontece geral com o filho mais velho. Imagina que a gente tem isso na nossa cabeça, né? Que a gente vai tirar um dia para falar sobre isso. Olha, isso aqui a gente achar que vai exercer influência de modo episódico. Então, em um único episódio, eu acho que o que eu falar vai mudar a cabeça dele. Olha, pessoal, qualquer pessoa que tem experiência de lidar com um time, né? Então, pessoal que já coordenou equipe, pessoal que já montou equipe, que já montou time, sabe que, em geral, não funciona assim, né? Em geral, é muito curioso. Às vezes você tem um gerente numa empresa, você tem um presidente de uma empresa que tem ali a função de autoridade, mas, às vezes, você tem um funcionário que exerce mais influência no grupo do que o próprio presidente, do que o próprio gerente. Não é assim que acontece? A pessoa que já trabalhou, que já teve ambiente de trabalho, sabe que é assim que funciona. Por quê? Porque, em geral, essas pessoas que têm um mandato da autoridade, né, por exemplo, um pai, uma mãe, um gerente, né? Então, as pessoas que têm um mandato da autoridade, né? Elas acham que basta elas aparecerem, marcar uma reunião, ou montar uma assembleia, começar a falar e pum! Ali, o que elas disserem já vai influenciar todo mundo. Lê do engano, né? A gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A influência, assim como a autoridade, elas vão tendo que ser trabalhadas no tempo. Né? Elas vão sendo trabalhadas no tempo. Porque, veja bem, influenciar não é descompactar uma capacidade para o bem que tem dentro da outra pessoa. Né? Então, veja bem, eu quero influenciar o meu filho a não assistir, não jogar aquele joguinho sempre, por exemplo. Eu quero influenciar meu filho a sair de um ambiente e ir para o outro. Tá? O que a gente deve fazer? A gente deve construir essa influência. Né? Porque, em geral, o que a gente faz na nossa vida não é assim? Não é assim. Em geral é assim. Pode ser que seja diferente na casa de vocês, né? Mas em geral o que eu vejo, em geral o que eu experimento é que se a gente estiver desatento, a gente vai agir de modo reativo. Né? Então, um filho faz uma coisa, ou um empregado faz uma coisa, né? Se comporta de um jeito mal, né? Ou de um jeito fora do padrão, e a gente vai ali na hora corrigi-lo. A gente deve fazer isso também, tá? Mas isso é agir de modo reativo. Né? Isso é a gente educar de modo reativo. A gente não está influenciando, a gente está corrigindo ou punindo. Né? É um modo também, não estou dizendo que não deva ser feito assim, pelo amor de Deus. Tudo isso tem seu lugar, isso é um grande quebra-cabeça, né, da educação, né? Isso é um grande quebra-cabeça da vida, que cada peça tem seu lugar. Mas veja, a gente habitualmente, a gente agir deste modo, a gente desperdiçar, na verdade, a maior parte do tempo.
Imagina só que a gente usa só esses jantares bem marcados ou bem programados, né? Ou esses momentos para ir lá e conversar com o nosso filho sobre um tema importante. Imagina que a gente só usa isso. Bem, a gente está desperdiçando um baita de um tempo entre esses dias, entre esses momentos, né? Nos quais a gente podia estar de fato influenciando essas criaturas. Nos quais a gente vai estar de fato ali com eles, extraindo deles um bem, extraindo deles uma capacidade de bem. Não é assim? Então, aqui, essa coisa tem que entrar na nossa cabeça, né? A influência, ela não se exerce de modo episódico, tá? Ela não se exerce de modo episódico. Porque se a gente acha que é assim que funciona, a gente está desperdiçando uma grande parte da nossa interação com as crianças, tá? A gente não entendeu que existe uma construção mesmo, tá bom? Então, isso a gente tem que ficar sempre atento, tá bom? Sempre atento, porque senão a gente vai acabar perdendo aqui a nossa capacidade de fato de exercer essa influência. E veja, esse modo, tá bom? Isso que a gente está falando aqui hoje, pessoal, isso aqui na verdade é a chave, tá? Isso aqui é a chave, isso aqui é a dica, isso aqui é o truque, isso aqui é o pulo do gato, tá? Para que a gente de fato possa ter um ambiente da nossa família calmo, harmônico, tranquilo. Tá? Isso aqui na verdade, é a chave da abóbora, assim, isso aqui é o que está por cima de tudo. Se a gente não desenvolve na gente, se a gente não desenvolve, né, em nós essa capacidade, tá, de influenciar, de criar um ambiente no qual a criança se move, né, ou no qual a gente pode influenciar outros domínios da nossa vida, né, nosso empregado, nossa pessoa que trabalha com a gente, nosso chefe mesmo, se a gente não consegue criar esse ambiente no qual a criança se move, tá, a gente não consegue influenciar, a gente não acaba conseguindo exercer a autoridade, tá bom, pessoal? Essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. A autoridade, né, ela é um resultado dessa influência, né, desse modo de influenciar, tá bom? E a gente não consegue exercer se a gente acha que isso vem de modo automático ou de modo episódico, tá bom, pessoal? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, tá? Então, a gente já vai conseguindo clarear melhor aqui todo esse grande campo todo esse grande campo da influência que nos marcam, né, como pais, assim. Então, essa é a primeira coisa. Nossos filhos, eles têm o direito de ser influenciados pela gente. E, evidentemente, né, como consequência, né, ou como causa e consequência, a gente também tem o dever de influenciá-los, tá bom, pessoal? Sem medo, tá? De achar que a gente tá... Isso é outra coisa também. Sem medo de achar que a gente tá tirando a liberdade dos nossos filhos, tá? Então, olha só, vamos lá. Uma outra coisa aqui. A liberdade é a capacidade de escolher o bem. A liberdade não é a capacidade de escolher qualquer coisa, tá? Então, nosso filho, ele não deve ser livre nesse sentido de escolher qualquer coisa. Veja, nosso filho não pode escolher o mal, ele não pode escolher atravessar... Não é verdade? Ele não pode escolher atravessar a rua na hora que ele quer. Tem que escolher atravessar a rua na hora que não tá passando carro nenhum, né? As coisas são tão óbvias nesses exemplos concretos, e se a gente for subindo para os outros exemplos, né? Então, assim, nosso filho também não é livre para usar drogas, por exemplo, uma droga terrível, né? Heroína, sei lá, que vai acabar de fato, né, com ele. Então, assim, ele não é livre para isso. Isso não é liberdade. Escolher usar droga não está no campo da liberdade, está no campo da falta de consciência, de tomar decisões de modo imprudente, não é verdade? Então, a liberdade é a capacidade de escolher o bem. Então, a gente quer educar nossos filhos, assim como a gente quer educar aquelas pessoas que estão, né, sob a nossa tutela, para que elas possam escolher sempre o bem. Né? Porque imagina só se a gente entende que a liberdade é isso. Liberdade é a capacidade de escolher qualquer coisa. Então, nosso filho pode escolher usar droga. Quando ele começa a usar droga, né, heroína, por exemplo, imagina só, crack, sei lá, ele vai imediatamente perdendo a capacidade de escolher, vai perdendo a dignidade, né, humana, e ele vai se tornando cada vez menos humano. Então, aquilo lá não era liberdade. Né? Por quê? Porque ele não escolheu o bem. Ele escolheu uma coisa que vai fazer mal para ele, que vai tirar a liberdade dele, de verdade, vai tirar a vontade dele, vai tirar a capacidade dele de se desenvolver. Né? Então, isso fica tão claro em outras coisas, e a gente tem que aplicar isso para tudo, na verdade. Tá? Então, liberdade é a capacidade de escolher o bem. Então, a gente tem que influenciar os nossos filhos para que eles possam identificar o bem no mundo, para que eles possam saber aquilo que vai fazer bem para eles de verdade e para que eles possam querer escolher aquilo. Se a gente se só aparece na nossa cabeça, nos momentos onde ele está escolhendo um mal, tá? Está escolhendo uma coisa ruim, uma coisa má, a gente não está influenciando ele, a gente está corrigindo, está punindo, o que serve também, tá? Mas a gente precisa ter na nossa cabeça isso. A gente sempre quer que nossos filhos escolham o bem. E para isso precisa fazer essa construção, que não vai se dar de modo nem automático, nem de modo episódico. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a ideia hoje sobre influência. A gente poderia, na verdade, tem várias outras coisas aqui sobre influência, né? Daria para dar um curso sobre isso, mas isso eu queria comunicar para vocês hoje, tá? Isso se articula com a aula de ontem, né? Que é aquela ideia de inserir com o programa de ontem, com a transmissão de ontem, né? Que é a ideia de botar o nosso filho num ambiente onde tem beleza, onde tem coisas belas, onde ele pode se assombrar, se encantar, né, pessoal? Então,
essa é uma das formas de exercer influência também, pessoal. Então, todo mundo aqui comentando, vou anotar aqui, né, a Mi Pomba aqui fez um pedido aqui para falar do sono, a gente vai falar também. Gilmara Roriz aqui falando, né, da coisa lá da Super Nani, da encantadora de bebês, da Tracy Hogg. Falou que deu certo no primeiro, mas não deu certo em nadinha, né, com os outros, né, com as outras filhas. Então, essa é uma das coisas que acaba acontecendo com esse tipo de metodologia da encantadora de bebês, né. A gente precisa falar bem sobre isso para não gerar confusão nem ansiedade, tá bom? E aí a gente vai... Estou anotando aqui, um monte de gente deixou pergunta aqui, deixou comentário, etc. Muito bom, pessoal. Elinaura falando que está atenta a cada palavra, muito bom, Elinaura, exatamente. Ótimo, pessoal. Então, Marcos Juliano Nascimento falando que está super atrasado aqui, primeira vez que consegue entrar ao vivo. Pô, que bom receber vocês aqui, tá? Então, depois você assiste aí o iniciozinho da transmissão no outro momento. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui hoje, já estouramos aqui os 20 minutos regulamentares aqui da nossa transmissão. Não deixe de compartilhar esse episódio aqui, tá bom? Pessoal, para que mais pessoas possam, né, receber esse conteúdo, receber essa nossa conversa e entrar aqui na nossa família também, pessoal. Então é isso. Um abraço, até mais. Vejo vocês amanhã, sexta-feira. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.